Fala galera, professor José Vitor na área. Estamos aqui agora para voltar com o conteúdo anterior a respeito de proteção e defesa civil. Lembre-se, paramos ali no Marco de Sendai. Um marco que é de grande importância porque começou-se a ter um olhar clínico para determinadas situações de desastre. E é um marco recente. Por quê? Porque ele foi feito em 2015 e ele tem a duração estabelecida até 2030, beleza? Então vamos conhecer um pouquinho a respeito do Marco de Sendai. O Marco de Sendai, muito provavelmente, pode ser aí cobrado na sua prova, portanto, coloca asteriscos aí, ó, de atenção, e vamos estudar, que é o que mais interessa. Pois bem, o Marco de Sendai, ele foi elaborado no intuito do quê? Da redução do risco de desastre. Anota aí no caderno. Risco de desastre. Tá, beleza, professor, redução do risco de desastre. E qual foi o ano que eu acabei de comentar com vocês que ele foi elaborado? Ele foi elaborado aí, ó, no ano de 2015. E ele vai ter duração aí até o ano de 2030, onde a gente vai ter determinadas metas a serem alcançadas em relação à elaboração de documentos normativos que vão nos resguardar, que vão ali nos proteger em relação à possibilidade de risco e de desastre, beleza? E ele foi aprovado como, professor? Ele foi aprovado aí na chamada terceira conferência mundial das Nações Unidas sobre o quê? Sobre a redução de riscos e desastres. Riscos. Eita, apareceu um G, né? Não, deixa eu apagar. Militar é padrão, tem que estar aqui, ó, bonitinho. E desastres. Beleza? Então, olha só. E o Marco de Sendai, ele foi elaborado em 2015, igual eu falei, mais precisamente aí no dia 18 de março, tá? 18 de março. E ele teve aí vários representantes, um total aí de 187 Estados-membros. Perceba o tanto de país envolvido. Estados-membros, membros da Organização das Nações Unidas. Chamada ONU, né? Muito provavelmente você já ouviu falar. E olha só, o objetivo aí desse marco, deixa eu pegar aqui outra caneta, a caneta verde aqui, existem ali os principais objetivos, né? Entre eles aqui a gente vai ter o primeiro, ó, que vai ser compreender o risco dos desastres. Isso é importante, viu? Se vocês anotavam no caderno com um monte de estrelinhas, tá? Compreender o risco de desastre. 2, nós temos aí que fortalecer a governança do risco de desastres. Para quê? Para gerenciar o risco, né? Com o intuito o quê? De gerenciar o risco. Gerenciar o risco, que é importantíssimo. Beleza? Então aí a gente vai ter essas duas premissas como sendo ali os objetivos principais do Marco de Sendai. Galera, é importante saber isso? Por quê? Porque consta dentro do documento normativo.
E o documento normativo faz parte da bibliografia da prova. Portanto, é um documento grande? É, mas a gente pegou ali as partes principais que podem ser suscetíveis de cobrança na sua prova. Por isso, falo para vocês, decore esses dois itenzinhos aqui, que eles são sim de grande importância, beleza? Vamos lá, vamos continuar os nossos estudos. Muito bem, Marco de Sendai, de grande importância aí dentro da nossa disciplina, tá? Então aqui a gente tem o quê? A compreensão dos riscos de desastres, o fortalecimento da governança para gerenciar riscos e desastres, né? Que é o que a gente falou no bloco anterior. Quando o desastre acontece, a gente olha para o lado e fala: uai, prefeito, vai fazer nada não? Uai, cadê o governador daqui? Não vai mandar recursos para cá não? A gente tem que fortalecer, a gente tem que unir, né? Então por isso que vem aí como Marco de Sendai essa questão de fortalecimento da governança para gerenciar, tá? O gerenciar ele passa desde a prevenção até o acontecimento, beleza? Então vamos lá, então vamos continuar aí com os nossos estudos. Investimento na redução do risco de desastres para resiliência. Realmente, quando a gente coloca dinheiro aí, ó, numa perspectiva de investimento, numa perspectiva aí de um olhar atento em relação aí à questão da redução do risco de desastre, a gente começa a ter uma possibilidade melhor de regular um possível desastre, tá bom? Tá. E aí a gente vai ter também a melhoria na preparação para desastres, a fim de providenciar uma resposta eficaz, né? Ah, aconteceu um desastre, eu tenho que prever ali uma resposta que seja imediata, que seja eficaz. E para reconstruir melhor em recuperação, reabilitação e reconstrução, que são 3 itens importantes depois que a bagaceira acontece. A bagaceira aconteceu, eu preciso recuperar, eu preciso reabilitar e eu preciso reconstruir, tá bom? Imagina aquele episódio lá de Brumadinho, a catástrofe que foi. É um processo que é muito demorado, porque envolve diversas situações. Envolve ali o econômico, envolve ali o trabalho propriamente dito, devido à questão daquela área devastada. Perceba, esses atores são importantes em relação à questão do problema, por isso eu vou olhar para o prefeito, vou olhar para o governador, vou olhar inclusive para o presidente da República. Uai, olha só o que aconteceu aqui em Brumadinho, cadê vocês? Vamos agir. E por isso a gente vai trabalhar nesses 3 itens de recuperação, reabilitação e reconstrução. Fechou, fechou, fechou? Muito bem, muito tranquilo, tá? Vamos avançar. Aqui, olha só, é uma informação importante que tem possibilidade muito grande de cair na sua prova. Por quê? Porque aquele candidato que ele não se atentou à disciplina aí de defesa civil, quando ele vê ali que uma das preocupações do Marcos de Sendai é relacionado a proteger a pessoa chamada de pessoa com deficiência, ele vai olhar, vai estranhar e vai marcar o item como errado. Você que está estudando aí com a gente do Missão 193, entende que durante a perspectiva do Marco de Sendai, nós tivemos um olhar atento, nós tivemos um olhar clínico a respeito das pessoas com deficiência, quando porventura vier a acontecer algum tipo de desastre. Ou seja, precisamos pensar e repensar no como agir para a gente conseguir ter ali a melhor atuação possível em um cenário de desastre, fechou? Então vamos lá, é basicamente isso que o texto aqui vem falar, ó. Durante a conferência de Sendai, um dos temas de destaque foi a urgência de políticas públicas, olha só, políticas públicas atentas e voltadas para a proteção da pessoa com deficiência nos cenários de risco e desastre. Olha só como as coisas funcionam, né? É um documento normativo de 2015 que trouxe por inovação essa preocupação em relação às pessoas com deficiência. É complicado, né? Só agora em 2015 a gente teve esse olhar atento a essa questão. Mas o importante é que hoje nós temos aí o Marco de Sendai contemplando essa situação, né? Contemplando essa situação, beleza? Então vamos lá, vamos avançar cada vez mais rumo à aprovação. Aqui, olha só, é um trecho do livro também que eu trouxe para vocês, que é de grande importância que nós tenhamos conhecimento, que é a questão do quê, professor? Olha só, é a questão da gestão de riscos e desastres, beleza? Da abordagem funcional para a perspectiva sistêmica baseada em processos, tá? Então a gente tem que saber essa abordagem funcional, essa gestão baseada em função, primeiro, para depois a gente voltar o nosso olhar para a chamada gestão baseada em processos, né, que é o que mais a gente se identifica atualmente. Antes da gente começar, olha só esse trechinho que eu coloquei aqui no canto, ó. A gestão de riscos e desastres baseada em processos, que é essa aqui embaixo, né, foi incorporada na Política Nacional de Gestão de Risco da Colômbia.
Então, buscou se colocar em documentos normativos da Colômbia, na cidade de Medellín. E isso aí trouxe para a gente uma inovação, tá? Por quê, professor? Porque a gente vai ver aqui primeiro que é baseado em funções, depois a de processo para a gente comparar. Olha só, quando a gente falava de funções, nós falávamos o seguinte, ó, define áreas de trabalho com várias unidades organizacionais ou entidades que são chamados atores, especializados, né? Separadas, ó, separadas, que significa isoladas, e hierarquizadas, com diferentes atividades específicas, que geram, olha só o resultado, ó, fragmentação e impedem visualizar e gerenciar a complexidade do problema. Olha só o que isso aí vinha a ocasionar. Olha, eu tinha um problema acontecendo e eu não conseguia fazer a gerência, eu não conseguia visualizar de uma forma mais específica, com aquele olhar clínico, né, que eu sempre falo aqui, né, aquele olhar que você olha assim e consegue entender o que está acontecendo. Então, quando eu trabalhava em uma gestão baseada em funções, infelizmente, isso vinha a acontecer, tá bom? E agora, quando eu olho aqui e começo a trabalhar em uma gestão baseada em processos, eu vou buscar o quê, professor? Eu vou buscar identificar as conexões entre as distintas unidades organizacionais ou entidades, que são os mesmos, que é a mesma coisa que atores, né? Atores especializados, por meio de processos ou sequências de atividades que devem ser realizadas em conjunto, beleza, olha só, aí já está trazendo aí uma característica de união, né? Enfocando interdependências para cumprir uma missão ou objetivo compartilhado. Perceba, aqui ele já coloca, não em um sentido hierárquico, igual acontecia na gestão baseada em funções. Aqui, na gestão baseada em processos, nós colocamos ali todos os atores em um sentido de colaboração, tá? Então perceba, quando eu trabalho no sentido de colaboração, eu percebo que é mais fácil visualizar o problema, é mais fácil se discutir o problema e acaba que as soluções elas ficam sendo mais imediatas. Percebe a diferença? Então, olha só, a gestão baseada em processos, nesse caso, ela é mais viável, ela é mais inteligente de ser aplicada em uma gestão de riscos e desastres, beleza, beleza, beleza? Mas é importante que nós saibamos aí essas duas características, porque pode ser que o examinador, sem vergonha do jeito que é, ele vai querer nos confundir, vai colocar o conceito de função e vai falar que é essa aqui, né, que é o baseado em processos, e vai falar que o que é baseado em processos é essa aqui, que na verdade é o conceito de função, tá bom? E espertos que nós somos, não vamos cair na armadilha do examinador, tá bom? Beleza. A gestão de riscos e desastres baseada em processos, que foi a segunda que a gente viu, ela considera 3 eixos estruturantes estratégicos. É importante que eu saiba isso? Claro que é, porque quando a gente trabalha numa gestão específica, como por exemplo essa que é baseada em processos, é de grande valia que eu entenda como ela funciona. E aí vai passar por esses 3 eixos que a gente vai ver aqui agora. O primeiro deles é o conhecimento dos riscos. Tá? Então eu preciso entender de uma forma mais concreta como se dá a questão dos riscos e para isso eu vou me atrelar à ciência também, vou me atrelar às condições presenciadas por aquelas pessoas naquele determinado momento e aí eu vou começar a ter uma gama de conhecimento que vai me ajudar e vai contribuir nessa questão de evitar determinados riscos, beleza? O item 2 fala o seguinte, ó, prevenção e redução dos riscos, né? Então, quando eu atuo de uma forma a prever, quando eu atuo de uma forma a tentar reduzir antes do risco acontecer, isso aí para mim é de grande importância, por isso que faz parte aí dos chamados eixos estruturantes estratégicos. E aí, olha só, a bagaceira aconteceu. O que vai rolar? Eu vou ter que ter o quê? Um plano de manejo dos desastres e emergências, beleza? Eu tenho que antever isso, por quê? Porque eu não vou esperar a bagaceira acontecer para eu começar a pensar em como atuar. Não, de jeito nenhum. É mais inteligente que eu já venha estudando, que eu já venha trabalhando em um sentido de aconteceu? Beleza, sei como atuar, sei o que fazer. Que fica mais fácil. Você aí que vai ser bombeiro militar, que eu tenho certeza, porque quem estuda com a gente aqui é inevitável,
né, que vem aí a realizar o sonho de ser bombeiro militar, é importante que você atue de forma preventiva, mas também é importante que você tenha o entendimento de que quando a bagaceira acontecer, você vai saber solucionar a zanga, beleza? Então vamos lá. Isso aí faz parte aí dos 3 eixos estruturantes da gestão de riscos e desastres. Fechou? Isso aí, claro, anota no seu caderno. É baseado em processos, viu? Porque se o cara lá, o coisa ruim, jogar lá, que é baseado em funções, e aí o nego vai errar, ó, o cara vai errar o item lá, meu irmão, vai errar o item lá, e ó, vai perder a vaguinha, né? Então, anota aí no caderno, que é baseado em processo. Fechou? Excelente. Vamos continuar os nossos estudos. Aí eu trouxe aí a tabelinha que está dentro do nosso manual a respeito do conhecimento dos riscos. É a respeito da prevenção e redução dos riscos e também do manejo dos desastres e emergências, beleza? Vamos lá, olha só o que está dentro do nosso livro, né, do nosso documento normativo. Quando tem o conhecimento do território, eu consigo o quê? Identificar os cenários de risco. Isso aí é meio que óbvio, né? Quando eu entendo o território, quando eu percebo ali a terra, como ela se encontra, né? A terra eu me refiro ao solo, como ela se encontra, fica mais fácil de eu começar a identificar possibilidade de risco, beleza? Tá, isso aí tá tranquilo, isso aí é muito fácil de entender. Continuando, olha só ali embaixo, ó. Mapas de suscetibilidade. Esses mapas de suscetibilidade são importantes porque com a visualização do mapa eu consigo antever determinadas situações ali previstas, tá? Cartas de aptidão à urbanização, importantíssimo que nós tenhamos aí uma política de urbanização consciente, mapas de risco, que é a chamada identificação e análise dos perigos e das vulnerabilidades, que é também importante aí dentro dos conhecimentos dos riscos, né? Onde ali eu vou ter um mapa bem grande ali na minha frente, onde eu vou conseguir analisar, onde eu vou conseguir ver aquelas áreas que são mais propensas a determinados acidentes biológicos ou então naturais também. Aliás, naturais e biológicos é a mesma coisa, né? Aqueles acidentes biológicos e naturais, que é a mesma coisa, ou então aqueles acidentes que são provenientes da ação humana. Fechou? Então vamos lá. É importante antever? Claro que é, tá bom? E aqui embaixo, olha só. Transferência de informação, que é a coprodução do conhecimento. Tá, beleza, isso aqui é importante. Comunicação de risco, isso aqui é a gente trabalhar no sentido de informação. Educação ambiental e educação para prevenção. A educação ambiental, ela faz parte dos documentos normativos da escola pública. Então, é importante que nós venhamos a trabalhar uma educação de cunho ambiental desde os pequenininhos ali, desde a pré-escola também, até os mais grandinhos ali, quando você alcança o ensino médio, ou então até o ensino superior. É importante que a gente tenha ali uma conversa muito bem aprofundada a respeito da importância da gente preservar o meio ambiente para evitar determinadas catástrofes. Por isso que ele coloca aí, ó, conhecimento dos riscos, né, e relacionado à questão da educação ambiental e educação para a prevenção. Beleza, matamos aqui a primeira parte, que é relacionada ao conhecimento dos riscos. Vamos aqui trabalhar agora com esse eixo estruturante que vem trazer aqui a prevenção e a redução dos riscos. A primeira delas é a intervenção preventiva, intervenções preventivas, ou seja, visualizar o problema, conseguir pensar no problema antes dele vir a acontecer e também conseguir intervir por meio das rodas de diálogo, por meio ali das reuniões, onde a gente vai poder colocar uma pessoa à frente para poder palestrar e ministrar o conhecimento, para poder informar toda a comunidade que lá se encontra. Quanto mais pessoas informadas, melhor será para gerenciar um risco. Tá bom? Beleza? A ignorância nunca é a salvação. A sabedoria, sim, ela sim é importante. Olha, acabei de inventar essa frase, hein? Eita, eu tô filósofo hoje. Continuando. Mitigação. Mitigação são as intervenções para a redução do risco. Olha só, quando eu falo em mitigar é justamente isso. É eu intervir, é eu colocar ali situações em que eu vou conseguir trabalhar a redução do risco. Beleza? Essa palavra mitigação, ela cai bastante em prova, então fica atento. Você tem aí uma definição bem completa a respeito da palavra mitigação. E por último, transferência de riscos, como por exemplo, seguros, fundos de emergência e resseguros. Isso aqui é importante para a prevenção e redução dos riscos, porque quanto melhor é a minha condição em relação a eu ter algum seguro, né? Tipo, seguro assim, eu me refiro
eu tenho uma segurança financeira, eu tenho ali uma segurança alimentar. Se porventura vier a acontecer determinada catástrofe, eu consigo mesmo assim manter ali condições mínimas de sobrevivência, beleza, beleza, beleza? Pois bem, matamos aqui o item 2, aqui a gente viu o item 1, aqui a gente viu o item 2, e agora vamos aí para o item 3. O item 3 vai falar manejo dos desastres e emergência. Olha só, a bagaceira já aconteceu. Eu devo o quê? Planejar o que é a chamada preparação. O que eu vou fazer a partir de agora? Como devo trabalhar? Como devo agir em relação à bagaceira que já aconteceu? Atendimento de emergência, preocupação de grande importância. Como devo buscar as vítimas? Como devo ali procurar um atendimento de qualidade para conseguir furar essa situação aí que é de grande emergência? Resposta a desastre, com certeza, a resposta ela deve ser imediata, portanto é uma preocupação que os eixos estruturantes nos colocam. E a chamada recuperação. Beleza, respondi ao desastre, agora eu vou recuperar. Recuperar no sentido do quê? Aconteceu o desastre lá da barragem, né? Lá da barragem. E aí, beleza, muitas casas, muitas coisas ali foram levadas em relação à questão de água que aconteceu, né? Das questões pluviais. Ótimo. Como devo agir? Agora, como devo recuperar? É difícil? É muito difícil, mas eu devo ter um plano, eu devo ter um eixo estruturante em relação a essa questão de recuperação, beleza? Beleza, beleza? Então, matamos aí o terceiro item daquilo que vai ser nos cobrado dentro dos eixos estruturantes. Seguindo, eixo estratégico de prevenção e redução de riscos. Aqui a gente tem os chamados tipos de medidas, que é o chamado, aliás, que são as chamadas medidas estruturais e as medidas não estruturais. Pode ser cobrado em prova? Com certeza, porque está dentro do nosso documento normativo e quando ele começa a diferenciar, muitas provas aí de concurso público, para você que estuda há muito tempo, você vê que eles colocam aqui, ó, esse conceito de medida não estrutural como sendo esse aqui, de medidas estruturais, e vice-versa. Entendeu? O candidato desatento, ele vai errar. O candidato que é bom, igual você aí que estuda com a gente do Missão 93, não vai dar chance pro azar, vai acertar os itens, vai gabaritar e vai ser bombeiro militar, fechou? Vamos lá, medidas estruturais são o quê? São as obras de estabilização de taludes e controle de erosão. Beleza, então vou controlar as erosões. Sistema de drenagem superficial e profunda, é importante que eu tenha. Medidas estruturais, então, são aquelas ali, ó, que vão trabalhar na prevenção em relação a algumas situações das grandes cidades, das roças, né? Obras de proteção superficial e obras de contenção, tanto da engenharia tradicional quanto de medidas não convencionais, beleza? Então aqui, ó, engenharia tradicional e medidas não convencionais. Engenharia natural, soluções baseadas na natureza, entre outras, né? Isso aqui vai estar dentro aí das medidas estruturais. Ótimo. Então a gente já viu as estruturais, que são relacionadas ali também às obras de estabilização, né? As erosões e tudo mais. Ótimo. Agora vamos para as medidas não estruturais. Agora a gente vai trabalhar com políticas ali de ordenamento territorial. Políticas assistenciais, para quando a bagaceira acontecer, como dever agir. A legislação propriamente dita, que vai estar ali atrelando algumas características importantes para determinadas situações do meio ambiente, né? Planos de defesa civil, com certeza, o plano de defesa civil ele deve ser atualizado constantemente, tá bom? Mapeamentos, que a gente já viu, verificar onde há maior possibilidade de uma erosão, onde há maior possibilidade ali de um acidente pluviométrico, né? Uma crescente ali do rio, onde pode vir a entrar dentro de uma cidade, né? Invadir determinada cidade. Promoção social no sentido da gente poder informar a sociedade a respeito de questões relativas a possíveis acidentes, informação pública, que justamente está em cima aqui da promoção social, treinamento, pesquisa, educação, tudo isso, olha aqui para mim, tudo isso está atrelado às medidas não estruturais, que são de características de informação, que é importante dentro desse contexto de um possível desastre, de uma possível tragédia, tá bom? A informação é sempre a solução, beleza? Vamos voltar para a tela, continuando aqui os nossos estudos, vimos aí os tipos de medida estrutural e medida não estrutural. Matamos mais um item do seu edital. Continuando, nós vamos ter aí 2 itens também de grande importância no documento normativo, que são os tipos de intervenção. Esses tipos de intervenção são também 2, olha só, anota aí no caderno, 1
Duas. A primeira delas são as chamadas intervenções prospectivas de prevenção. Ah, professor, que nome feio, prospectivas. É feio, mas é importante que a gente saiba, né? Então vamos lá. O entendimento a respeito desse tipo de intervenção é o seguinte: ele vem no intuito o quê, professor? De impedir a instalação de situações geradoras por meio de controle do uso e ocupação, tá? Então, esse controle do uso e ocupação é importante para a gente ter ali situações onde a gente vai ter o controle das instalações daquelas casas, por exemplo. A fiscalização e o controle de processos tecnológicos, as normas legais, os planos diretores, tá? Então, aqui ele traz também as questões normativas. Percebe, né, as questões normativas aí? Quando eu falo de fiscalizar e controlar os processos tecnológicos, como eu vou fazer isso? Vai vir uma legislação que vai nos colocar esse entendimento. As normas legais propriamente ditas, os planos diretores ali daquelas cidades, daqueles municípios. Então, quando eu trabalho nesse sentido prospectivo de intervenção, eu tenho essa preocupação. Beleza. E em relação à característica 2 ali, ó, das intervenções corretivas de mitigação, eu vou buscar o quê? Reduzir e controlar fatores de risco já instalados, ou seja, a bagaceira já aconteceu. E aí eu vou trabalhar no sentido, olha só, de correção. É mesmo, professor? É, de correção, tá? Reduzir e controlar fatores de risco já instalados. Fechou, fechou, fechou? Então tá bom então. Então tá bom então. Olha só que frase bem grande que eu coloquei aqui, ó. A indicação de remoção de moradias. Olha só, deixa eu trazer aqui para mim. O que acontece? Dentro do nosso serviço operacional, por vezes, a gente atua em um olhar, nós vamos ali a ocorrência, né? E verificamos que determinadas famílias ali moram em uma situação de risco, com possível desabamento, com possível deslizamento, e aí a gente informa a Defesa Civil que vai fazer um parecer técnico a respeito daquela situação, daquelas famílias ali. Beleza. A última das opções, perceba, a última das opções é a remoção da família daquele lugar. Por quê? Porque antes da bagaceira acontecer, eu preciso preservar a vida daquelas pessoas, que para mim é mais importante do que o patrimônio propriamente dito. Percebe, né? Percebe. Só que aí eu vou fazer determinadas atividades antes dessa situação vir a acontecer, tá bom? Vou propor determinados abrigos, vou fazer ali um estudo de caso para ver se de repente é perigoso mesmo, né? Ter um estudo mais aprofundado. Então, é uma coisa que pode ser sim cobrada na sua prova. É a última solução, tá? É afastar aqueles moradores de onde eles se encontram, beleza? A indicação de remoção de moradias em risco deve ser tratada sempre, ó, risca aí, ó, sempre, 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 como uma última alternativa para garantir a segurança dos moradores e deve acontecer somente, ó, somente, quando não há outras medidas estruturais e de gerenciamento de riscos viáveis. É uma situação bem chata, né? Você chegar na família e você ter que explicar que, infelizmente, ela não pode mais residir naquele lugar. É complicado, porque geralmente a gente trata com pessoas que não têm um poder aquisitivo que possa morar em outro lugar. Por isso que ela mora, né, sobre aquele perigo, né? Sobre aquele perigo. Então, olha só. É muito complicado, é muito triste quando isso acontece, né? Mas, claro, volta a reafirmar, é importante para mim a preservação da vida daquela pessoa, mesmo que ela tenha que ser retirada daquela casa. Beleza, beleza, beleza? Então vamos avançar, vamos avançar. No Brasil, a Lei 12.608 de 2012 institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é o PNPDEC, beleza? Dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é o SIMPDEC, e sobre o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é o CONPDEC. Perceba, essa lei é importante? Óbvio que é. Olha o tanto de coisas, né, de documentos normativos que são instituídos por meio dela, né? Beleza. E sobre o Conselho Nacional de Proteção e Defesa... Ah, isso aqui a gente já viu. Assim como autoriza a criação de sistemas de informação e monitoramento, ó, vai autorizar a criação de sistemas de informação e monitoramento de desastres. Avança indicando a integração do PNPDEC com políticas de ordenamento territorial, tá? Desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, gestão de recursos hídricos,
geologia, infraestrutura, educação, ciência, tecnologia, com foco na promoção do desenvolvimento sustentável. Perceba, olha só o tanto de atores envolvidos, né? Ordenamento do território, desenvolvimento humano, saúde, meio ambiente, né? Então aqui são vários atores envolvidos. Tá? O que eu recomendo para você? Que você baixe essa Lei 12.608 de 2012 e tenha ali pelo menos um pouco de conhecimento a respeito de toda essa política que está ali estruturada. Por quê? Porque são vários documentos normativos que surgem por meio dessa lei. Beleza? Tranquilo? Pega aí na internet aí que você vai encontrar de forma rápida e fácil e vai ter o conhecimento necessário para chegar na sua prova e ó, gabaritar. Fechou? 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 Então vamos lá. Beleza, esse documento é importante pra gente. Continuando. Opa, vamos lá atrás aqui pra mim. Galera, vamos dar uma pausa aqui, tomar uma água, fazer um exercício pra gente voltar firme e forte e continuar os nossos estudos a respeito aí dessa política tão importante nossa, que é em relação à proteção e defesa civil, tá bom? Respira, a gente está vencendo de pouquinho em pouquinho. Esse conteúdo que ele é longo, ele é cheio de peguinhas, ele é cheio de características, mas eu tenho certeza que você vai chegar muito bem preparado e vai acertar os itens da sua prova e correr pro abraço, beleza? Beleza? Vamos lá, vamos descansar, vamos tomar uma aguinha.